um bom dia. Está iniciando mais uma segunda-feira com o nosso Café com Cristo, realizado pelo Ministério Cainon. Eu sou o obreiro Rodrigo e estou aqui para ministrar um pouco da palavra do Senhor para que a sua semana seja abençoada. E eu separei um pequeno texto onde se encontra no livro dos Juízes, que se encontra no capítulo 7, do 1 em diante, na qual diz assim: Então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo com ele estava se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos midianitas lhe ficavam para o norte, no vale de fronte ao outeiro de Moré. Disse o Senhor a Gideão: É demais o povo que está contigo para eu entregar os midianitas nas suas mãos? Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: A minha própria mão me livrou. Apregou-a, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: Quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. Disse mais o Senhor a Gideão: Ainda há povo demais, faze-o descer às águas, e ali te provarei. Aquele de quem eu te disser, este irá contigo, este contigo irá. Porém, todo aquele de quem eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. Fez Gideão descer os homens às águas. Então o Senhor lhe disse: Todo o que lamber a água com a língua, como faz o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens, e todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber a água. Então disse o Senhor a Gideão: Com estes 300 homens que lamberam as águas, eu vos livrarei e entregarei os midianitas nas tuas mãos, pelo que a outra gente toda se retire, cada um para o seu lugar. Meus irmãos, o que entendemos com esta palavra? Aqui é mais uma situação a qual nos encontramos com o Senhor separando, o Senhor fazendo uma escolha, o Senhor colocando simplesmente uma qualidade em sua obra. E aí, estamos aqui vendo que Gideão foi escolhido pelo Senhor, porque a história se inicia no capítulo 6, a qual onde o Senhor escolhe Gideão, que está malhando trigo em um lagar. Sabemos também, muitas das vezes, muitos pregadores pregam sim, que lagar não era lugar de fazer isso. Era o lugar onde se malhava a uva. Era onde se fazia a primeira preparação do vinho. Porém, por que Gideão fazia aquilo? Porque Gideão estava malhando trigo no lugar que não era apropriado, porque ele escondia, porque Israel estava sendo assolado pelos amalequitas, pelos midianitas, eles estavam sendo massacrados. Tudo que Israel produzia, os amalequitas levavam embora. Tudo que Israel produzia ou fazia, os midianitas quebravam, acabavam com todo o seu trabalho. Por isso Gideão achou por bem e achou isso é uma tática de malhar o trigo nesse lagar. Porém, o Senhor achou uma qualidade em Gideão, porque ele era um homem estrategista, mesmo ele não sabendo o que era. Ele era um homem estrategista, e aí o Senhor o separou para a grande obra que tinha, que era livrar o povo de Israel desses povos que assolavam e acabavam com toda a sua produção. O que nós podemos tirar desse texto, meus irmãos? O nosso Senhor, Ele está sempre nos observando. Ele observa a minha e a sua conduta.
até às vezes que nós pensamos que não estamos sendo observados, o Senhor está sempre ao nosso derredor, Ele está sempre nos observando, Ele está sempre colocando-nos em uma situação a qual nós podemos fazer o melhor. Meus irmãos, que nós possamos estar preparados, porque hoje nós vivemos um momento a qual o mundo precisa da igreja. O mundo precisa de estrategistas. O mundo precisa de Gideões. O mundo precisa de 300 corajosos, não tímidos. Não é a hora de estarmos tímidos. Não é a hora de desistirmos do que Deus colocou em nossas mãos. Essa semana que está se iniciando, que venhamos ter um pensamento mais forte diante das dificuldades, que venhamos poder suportar os nossos irmãos, dar suporte, fazer com que os nossos irmãos possam avançar também, porque existem muitas pessoas que têm Cristo, mas também existem muitas pessoas que não têm, e são essas pessoas que também nós temos que alcançar. Nós somos a igreja, nós somos separados para fazer tal coisa. A palavra de Deus diz que nós somos sacerdócio real. Eu e você, nós somos príncipes e princesas para o nosso Senhor. Nós temos que nos colocarmos na posição, fazer o nosso papel, que é pregar o Evangelho. Não foi deixado só para mim ou para outro, foi deixado para toda a igreja. Meus irmãos, que nós possamos alcançar o máximo de pessoas possível para o reino do Senhor, porque essa palavra é para nos exortar, é para que essa semana nós ganhemos mais energia para fazer o melhor para o reino de Deus, porque o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele quer salvar pessoas. Essa pandemia que está assolando o mundo está deixando muita gente cabisbaixo, muita gente triste, até mesmo pessoas que são do reino de Deus, mas que nós possamos nos levantar, que nós possamos fazer o que Deus nos mandou fazer, o que o Senhor Jesus nos mandou fazer, que é pregar o Evangelho para toda criatura. Meu irmão, eu sei que é difícil, às vezes nós não temos um lugar para cultuar, mas cultue dentro da sua casa, cultue, porque a igreja está dentro de nós, nós somos a igreja. Nós podemos fazer coisas maiores, como o próprio Senhor Jesus nos falou, nos deixou, que nós podemos fazer coisas maiores, nós podemos alcançar coisas maiores a qual Ele alcançou. O seu ministério foi de 3 anos e meio. Existem pessoas que têm um ministério de 30 anos, outros de 50 anos, outros de 60 anos. Com certeza alcançou coisas maiores. E que venhamos, sim, nos fortalecer, para que nós possamos fazer o que o Senhor Jesus nos ordenou, que possamos alcançar pessoas, a qual o mundo está abatendo, a qual o mundo está acabando. Meus irmãos, por favor, fiquem com essa palavra, exortem o máximo de pessoas que puderem, pega na mão do teu irmão, levanta o seu irmão, aquela pessoa no seu trabalho que está cabisbaixa, e às vezes você não sabe, mas ela também está com uma sensação, um querer de suicídio, querer acabar com a própria vida, e você não sabe. Então libera a palavra. Vamos fazer o que o Senhor Jesus nos ordenou, que possamos liberar a palavra, porque nós somos instrumentos do nosso Senhor.
Que nessa segunda-feira você tenha um dia abençoado. Que essa semana seja abençoada para você, para a sua família, para todos aqueles que o cercam. E que você possa ficar com essa palavra e não desista, porque falta pouco. O nosso Senhor está voltando e vai levar-nos para morar com Ele. Fique com essa palavra. Em nome de Jesus. Amém.